E se tudo o que você acredita sobre liberdade for uma ilusão? E se o Estado, aquele que você confia para garantir sua segurança, for, na verdade, o maior criador do medo? Desde que nascemos, aprendemos a seguir leis, respeitar autoridades, pagar impostos, obedecer. Mas raramente paramos para perguntar: quem criou essa estrutura? Por que aceitamos viver sob o comando de algo invisível, impessoal e cada vez mais poderoso? Neste vídeo, você vai entender como um filósofo do século XVII, vivendo no meio do caos, da guerra e do medo, escreveu uma obra que ainda hoje dita a forma como o mundo funciona. Um livro que descreve o Estado como um monstro, não uma metáfora exagerada. Um monstro real. E mais assustador que isso, um monstro necessário. O nome dele é Leviatã. Fique comigo até o fim e descubra como essa criatura continua viva hoje. Em cada imposto que você paga, em cada câmera que te observa, em cada decisão que você acha que tomou sozinho. Mas não tomou. Capítulo 1. A origem do caos e o medo do homem. Imagine acordar num mundo onde não existe polícia, não existe governo, não existe lei. Ninguém é obrigado a fazer nada. E ninguém é proibido de fazer nada. Não há contratos, não há punições, não há proteção. Só você, os outros e o medo. O medo de ser roubado. O medo de ser traído. O medo de ser morto enquanto dorme. Isso é o que Thomas Hobbes chamou de estado de natureza. Não é uma fantasia. Não é um exagero. É o cenário que ele observava com os próprios olhos no século XVII, durante a Guerra Civil Inglesa. Famílias destruídas, vizinhos se matando, cidades em ruínas. O ser humano, deixado à própria sorte, parecia um animal selvagem, desconfiado, egoísta, agressivo. Hobbes não acreditava que o homem fosse naturalmente mau. Mas ele sabia de uma coisa: quando o medo domina, a moral desaparece. E no medo, todos são inimigos. Não importa o quanto você seja bom ou justo. Se o outro acha que você pode matá-lo, ele vai agir antes. E esse é o problema. Quando não há confiança, só resta a guerra. A guerra de todos contra todos. Nesse mundo, a vida, nas palavras de Hobbes, seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Mas por que isso importa hoje? Porque por trás de todo o sistema político, de todo o controle social, existe uma promessa silenciosa. Deixe que mandemos em você. E em troca, nós te protegemos do caos. Esse é o ponto de partida. Para fugir do medo, entregamos a liberdade. E assim começa a construção do Leviatã. Capítulo 2. O Pacto. Como nasce um monstro com nossa permissão. O ser humano é inteligente. Ele percebe quando está preso num jogo sem saída. Se cada um tentar sobreviver sozinho, o medo nunca acaba. Então, surge a ideia do contrato. Um pacto entre todos. Vamos abrir mão de parte da nossa liberdade. Não porque somos fracos, mas porque somos racionais. Ao invés de viver em guerra, escolhemos viver em sociedade. Mas esse pacto só funciona se houver um árbitro. Alguém que tenha força para impor a paz. Não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém com mais poder do que todos os outros juntos. Um soberano. E esse soberano, Hobbes diz, deve ter autoridade absoluta. Um rei? Um governo? Um sistema? Não importa o nome. Importa o que ele representa. A única alternativa ao caos. Esse poder concentrado que nasce da união de todos os indivíduos é o que Hobbes chama de Leviatã. O nome vem da Bíblia. Leviatã é uma criatura marinha colossal, invencível, que arrasta tudo em seu caminho. Hobbes usa essa imagem de propósito. Ele quer que a gente entenda. O Estado não é apenas uma estrutura racional. Ele é um monstro. Um monstro que só existe porque nós o criamos. E que só continua existindo porque nós temos mais medo uns dos outros do que dele.
O Leviatã é, ao mesmo tempo, nossa prisão e nossa salvação. E o mais assustador, ele se alimenta da nossa obediência. Quanto mais aceitamos abrir mão da liberdade, mais ele cresce. Mas será que ainda temos escolha? Capítulo 3. O monstro invisível. Como o Leviatã se esconde em pleno dia. A maior ilusão do Leviatã é parecer que ele desapareceu. Você não vê tentáculos, não ouve rugidos, mas ele está em toda a parte. Quando você precisa de um documento para abrir uma empresa, quando paga uma taxa para circular numa rua, quando alguém te para e exige uma identificação, como se fosse natural. O Leviatã está lá. Ele não precisa gritar, porque você já aprendeu a obedecer. A força bruta virou burocracia. O cetro e a espada viraram leis, selos, sistemas digitais. O Leviatã moderno veste terno, tem site, protocolo, CNPJ. Ele é invisível porque está dentro de você. Ele te ensinou a ter medo de viver sem ele. E você acreditou. Essa é a genialidade sombria de Hobbes, o monstro mais poderoso. É aquele que convence a vítima de que é um herói. Que diz, sem mim, tudo vira barbárie. Que diz, você precisa de mim. E hoje, mesmo nas democracias, o Leviatã continua operando com a mesma lógica. Trocar o rei por um parlamento não muda a natureza da coisa. A essência é a mesma. Controle centralizado, aceito voluntariamente, por medo. A diferença é que agora o monstro aprendeu a sorrir. Mas a pergunta continua. Quem controla esse poder? Capítulo 4. O preço da paz. Quando segurança custa liberdade. Toda promessa de paz carrega um custo. No caso do Leviatã, o custo é a sua liberdade. Hobbes foi direto. Para ter segurança, você precisa abrir mão do direito de decidir por conta própria. O Leviatã decide por você. Ele dita as regras, interpreta as regras e pune quem quebra as regras. E se você não concorda, você é o problema. Porque a estabilidade depende da obediência coletiva. O Leviatã não pode permitir exceções. É por isso que, para Hobbes, a liberdade absoluta é um risco, porque no caos, qualquer um pode virar uma ameaça. Melhor um controle total do que uma liberdade perigosa. Mas veja a contradição. Criamos o Leviatã para nos proteger do medo. E agora, temos medo do Leviatã. O cidadão moderno vive num paradoxo. Ele é livre o suficiente para escolher sua profissão, sua roupa, seu time de futebol, mas não é livre para viver sem o Estado. Você pode criticar o governo, até certo ponto. Você pode discordar das leis, mas será punido se não obedecer. A liberdade oferecida é limitada, condicional, supervisionada. E o mais curioso, a maioria acha isso normal, porque o Leviatã ensinou que paz e vigilância andam juntas, que ordem vale mais que autonomia, e que se você quiser mesmo liberdade, vai acabar sozinho, com medo, no escuro, mas será mesmo. Capítulo 5. O Leviatã hoje, o monstro digital. O Leviatã não desapareceu com os reis, ele evoluiu. Hoje, ele não está apenas nas leis, nas armas ou nos tribunais. Ele vive nos dados, no seu CPF, no seu histórico de busca, no seu reconhecimento facial. O Leviatã digital sabe onde você esteve, o que comprou, o que assistiu e até o que pensou em comprar. Ele monitora sem parecer opressor. Oferece praticidade, conveniência, segurança digital. Mas, por trás disso, está o controle. Você aceita os termos sem ler. Aceita abrir uma vigilância sem perceber. O Leviatã moderno não precisa usar a força. Ele te convence a se entregar, em troca de um pouco mais de conforto. E quando você se acostuma a ser vigiado, ser livre parece estranho. Ele aparece quando você tenta sair do sistema, quando tenta empreender fora da regra, falar fora da linha, pensar fora do padrão.
E aí percebe que há limites invisíveis, que o monstro está mais forte do que nunca. Agora com inteligência artificial, algoritmos, censura velada. Thomas Hobbes jamais poderia imaginar o tamanho que o Leviatã teria. Mas talvez ele soubesse que um dia o monstro deixaria de ser temido, porque se tornaria parte do normal. Um Leviatã sorridente, eficiente e absolutamente necessário. Ou pelo menos é isso que ele quer que você acredite. Capítulo 6. Somos livres ou apenas bem controlados? Você acorda, escolhe sua roupa, decide o que comer, o que assistir. Parece livre, não é? Mas pare e pense. Quantas dessas escolhas são realmente suas? Quantas foram influenciadas por algoritmos, propagandas, regras sociais, medo de julgamento ou leis invisíveis? A liberdade moderna é mais uma sensação do que uma realidade. O Leviatã aprendeu que o controle mais eficaz é o que não parece controle. Ele não precisa prender o corpo, se consegue moldar a mente. O cidadão acredita que é livre porque pode falar o que pensa, desde que esteja dentro do que é permitido pensar. Ele acha que vota em quem quer, desde que escolha entre as opções que o sistema permitiu existir. Essa é a nova face do Leviatã, um controlador invisível que criou um cercado tão grande que o gado acha que está solto. E é aí que a pergunta de Hobbes volta com força total. Vale mais a ordem ou a liberdade? Estamos realmente mais seguros com esse monstro que criamos? Ou apenas mais conformados? O problema nunca foi o Leviatã. O problema é quando esquecemos que fomos nós que o colocamos no trono. Capítulo 7. E se o Leviatã acordar? O futuro do poder. O Leviatã nunca dormiu. Ele só ficou mais silencioso, mais sutil. Mas e se ele resolver mostrar os dentes de novo? E se, em nome da segurança, ele começar a prender sem processo, censurar sem aviso, vigiar cada movimento? Como já começa a acontecer em alguns países, você vai perceber? Vai resistir? Ou vai dizer, é pelo bem de todos? Essa é a questão mais assustadora da filosofia de Hobbes. O Leviatã só existe porque nós o deixamos existir. Ele é um espelho do nosso medo, mas também da nossa covardia. O mundo que estamos construindo agora, com câmeras em cada esquina, reconhecimento facial, inteligência artificial, controle de narrativas e censura velada. Não é mais uma teoria, é realidade. E tudo isso começou com um pacto, um acordo para evitar o caos. Mas será que ainda estamos evitando o caos? Ou apenas o trocamos por uma prisão confortável? Thomas Hobbes nos deu um alerta, não uma solução. O Leviatã é necessário, talvez, mas um Leviatã que nunca é questionado, que nunca presta contas, deixa de ser protetor e volta a ser o que sempre foi, um monstro. E você, vai alimentar esse monstro ou vai acordar antes que ele acorde por você? Ah, claro. Imagina viver sem o Leviatã. Que loucura! Sem governo, as ruas se transformariam instantaneamente em arenas de Mad Max. As pessoas sairiam correndo peladas com tacos de beisebol, saqueando padarias e invadindo churrascarias. Por quê? Como todo mundo sabe, o único motivo pelo qual você não mata seu vizinho hoje é porque o governo diz que não pode. Segurança privada. Nunca funcionaria. Como assim pagar diretamente por proteção, com contratos, concorrência e reputação envolvida? Muito melhor um sistema onde você paga compulsoriamente. E mesmo assim, não recebe quando mais precisa, onde a polícia chega depois do crime. E o bandido tá solto. Mas ei, ao menos você tem uma câmera da prefeitura para te filmar sendo assaltado em 4K. Infraestrutura só pode vir do Estado, porque nenhuma empresa seria capaz de construir uma estrada, um hospital ou uma escola, certo? Afinal,
Aquelas milhares de empresas privadas que constroem coisas o tempo inteiro em todo lugar do mundo são só ilusão. E claro, se não fosse o governo, você jamais teria eletricidade, internet ou saneamento. Porque livre mercado nunca entregaria isso com eficiência e transparência, né? Não. Melhor manter o Leviatã. Ele sabe o que faz. Mesmo quando te cobra R$6 num litro de gasolina e gasta bilhões com fundo eleitoral. Mesmo quando cria 18 impostos sobre o mesmo produto. E ainda sorri, dizendo que é para redistribuir. Mas relaxa. Sem o Estado, seria o caos. Melhor continuar alimentando o monstro. Afinal, ele só quer te proteger. Com uma arma apontada e um recibo de imposto na outra mão. Para resumir tudo isso para você, lá por volta de 1600 e pouco, no meio do caos, da guerra, da bagunça total lá na Inglaterra, um cara chamado Thomas Hobbes olhou para o mundo e disse: pô, se a gente não se colocar em ordem, a gente vai se ferrar. E assim nasce o Leviatã. Só que primeiramente ele não nasce como um ser místico ou como um salvador. Ele nasce basicamente da promessa de liberdade, proteção e segurança. A promessa de que se a gente entregasse o que nos era mais importante, a nossa liberdade, ele cuidaria da gente. Só que o real problema é que hoje esse Leviatã não é tão eficiente. Por quê? Porque ele é incapaz de cumprir com suas funções básicas, como educação, segurança e infraestrutura. A gente paga caro em imposto, em tempo, em dignidade, para sustentar um sistema que vive de escândalo. Olha o que está acontecendo agora, com o INSS, com aposentados sendo roubados. Um sistema travando, milhões esperando meses por um direito básico. A verdade, esse monstro que deveria nos proteger parece que virou mais um parasita. E a pergunta que fica é: você serve a um monstro ou conhece a verdade? Por aqui, a gente não se cala, não abaixa a cabeça, não negocia com a mentira. A verdade liberta, e a verdade tem nome: Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o início e também o fim.